monte. E como é que tá tudo, cara? O que você tá fazendo agora? A gente se viu em Berlim umas semanas atrás, mas não conseguiu falar muito, No né? Berlim é sempre muito cheio, né? A gente Sempre. quase tem que entrar na fila para falar um com o outro. Todo mundo quer falar com todo mundo, então não dá para falar muita coisa. Mas É, trabalhando muito, trabalhando muito. Eu não consigo, eu não paro muito. Eu tô sempre num projeto novo, começo um, termino o outro, sei. e tô indo para mais um, eu não paro. Não, eu tô igual também, mas eu te perguntar uma coisa. Como é que se consegue, assim, manter as línguas, assim, no meio assim, da vida do trabalho? Porque você trabalha muito, eu também trabalhei muito, né? Como é A que... minha, a minha sorte é que pelo menos quatro delas Você eu, usa? eu ensino. Eu ensino. O Sei. inglês, o espanhol, o francês e o italiano. Então, estou constantemente utilizando. Então, tem essa vantagem. As outras eu tento manter assistindo série, conversando com alguém. Eu uso às vezes o iTalk para bater papo com alguém só, sem fazer aula. Vamos só conversar. Isso é muito bom, né? Ter um trabalho assim que dá para usar os Uhum. línguas. Eu sei que uns amigos nossos, né? Tipo, por exemplo, o Richard, ele tá sempre usando as línguas que ele sabe, É. assim, no trabalho mesmo. Em um dia, ele usa tipo 6, 7, 8. É Eu não incrível. uso tantas, não, mas eu É. uso algumas. Eu acho que É para legal. ele talvez mais ainda. Eu imagino que sim. 20, 30, não sei. Eu acho que eu me considero sortudo, porque eu faço o que eu gosto e ainda sou pago para isso. Sei, sei, No sei, final sei. do dia, eu Eu, te- falei quatro línguas e me pagaram. Isso é bom. Aqui em Londres acontece, mas não no Aham. trabalho, assim. Porque tem muita. Se sabe, né? Se veio pra cá várias vezes. Tem Aham. alguns dias que eu consigo falar vários línguas assim na rua mesmo. No metrô, você pegar o É, metrô, você escolhe mas como é que eu vou falar agora. eu não sou o tipo de pessoa assim de começar a falar com todo mundo, mas não sei, no mercado, numa loja, em algum lugar onde dá pra conversar, né? É muito. É bastante fácil, assim. Quando eu estou em Londres, como eu conheço razoavelmente bem a cidade e eu vejo alguém perdido falando alguma língua que eu sei, eu peço licença e pergunto se posso ajudar. Aí a conversa flui. Então eu posso, tem um lugar legal ali. Você pega a estação tal, eu marco para eles no mapa. Então é uma boa Mas estratégia. Você pode tentar isso. só com gente que tá perdido ou com qualquer pessoa? Porque o perdido tá mais aberto, né? O Ah. perdido tá torcendo para alguém chegar e Então perguntar. você Às vezes, vai procurando gente perdida assim na rua? isso é fácil. As pessoas em Londres, É com eles o abrem mapa o assim. mapa e falam Sei, para onde eu vou. Aí eu falo, é, você quer ajuda? sei. De onde você é? Aí eu tento, eu sempre Mas mantenho. Em Londres é legal. eu tenho que tentar isso. Onde é o melhor lugar em Londres para fazer isso? Seria Piccadilly Circus? É assim? Naquela linha, na linha de Elephant and Castle, a linha The Northern Line. que, A como é que ela linha de chama? metrô? Gente? É a vermelha, eu acho, que vai de Paddington até Elephant and Castle. E Circle Line. passa por Piccadilly, passa por Oxford. Não, Eu acho, não, eu isso é sempre fico em vários aí. Londres em Paddington. Eu sempre pego em Paddington Ah, e vou em direção a Elephant and Castle e geralmente desço na Piccadilly. Mas lá as pessoas já não estão perdidas, não. No meio do caminho, sei. elas estão perdidas. É um lugar que você vê gente perdida na Notting Hill. Como Eu na Notting também. Hill. Até para inglês é complicado lá. Porque lá É, passam vários trens. Então você tem que saber qual trem que você tem que pegar. Então as pessoas ficam perdidas. É um lugar legal para puxar assunto. Dá licença, você é de onde? Posso te ajudar? sei. Ah, que Aí eu falo, engraçado, sou cara. brasileiro, eu não moro aqui não, mas eu posso te ajudar. Aí eu ajudo. Mas quanto ao Só que brasileiro, eu acho que tá mais, assim, para você conhecer seu país, é mais fácil, assim, em Londres do que no Brasil, né? Porque você vem pra cá, e tem brasileiro de toda parte aqui, mas eu costumo aqui. ignorá-los. Ah, Não, eu não vou para Londres caçar não, brasileiro. claro, claro. Pra mim é Se bom. eu ver. Pra mim é muito Para bom. você é bom. É, Quando eu vejo um brasileiro em Londres, eu finjo que eu não falo em sei, português. sei, sei. Deixa outro ajudar ele. Vou pro Essa, próximo. essa questão de nacionalidade é interessante, né? Porque, assim, se você acha que tem certas nacionalidades que são mais abertas, assim, pra conversa, pra falar na hora com alguém que não conhece,
Eu acho que tem. Por exemplo, brasileiro é muito fácil. Você sabe que você pode sempre falar com brasileiro, né? Não tem problema nenhum falar qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente não tem muito problema, não. Eu acho que eu ainda não conheci ninguém, nenhuma nacionalidade que é tão aberta quanto o brasileiro. É legal que quando eu encontro com algum brasileiro fora daqui, não sei se você já percebeu mesmo na Gathering, em algum lugar, se eu cruzar com um brasileiro, a gente começa a conversar como se a gente fosse amigo há anos. Aí você pergunta, vocês se conheciam? Não, acabei de encontrar ele aqui agora. É incrível, assim. Eu estou sempre surpreendido também, assim, quando eu vejo isso, quando eu tenho aquela sensação, aquela experiência, é incrível. É um tipo de humanidade impressionante. Que só existe no Brasil, assim, pelo que eu imagino. A gente age como se te conhecesse há anos. Não tem muito problema, não. Eu vejo isso também aqui, porque na semana passada eu fui para os Estados Unidos e lá também as pessoas são muito mais abertas do que as pessoas estão aqui. São. Muito mais. Assim, se vai no banheiro, tem alguma pessoa que começa a falar, não sei o quê. Eu percebo sempre que quando eu voltar para cá, assim, não sei, tem um tipo de não sei, é um tipo de, é uma falta de, como é que se diz? A tendência não é de falar com alguém. A tendência é pensar, não, assim, se alguém falar com você, tem que ter alguma coisa errada. Parece. Mas na verdade eu me sinto muito mais acolhido em Londres. Sempre que eu estou quando eu me perco em Londres também, é óbvio. Então, quando eu estou perdido em Londres, e eu geralmente sou sempre muito educado. Eu sei que o segredo dos ingleses é eu ser educado. Eu acho que você fica perdido porque você sabe que vai ter gente que vem te falar. Por isso Sempre. A última vez que eu fiquei perdido, eu estava indo na casa do... Como é que chama aquele escritor? Um escritor inglês famoso, autor de... tem vários deles. Pois é, eu sei. É uma casa compridinha, gente. Aquele de Sherlock Holmes ou não? Não. Sherlock Holmes é fácil chegar. Bom. Ele escreveu Oliver Twist. Charles Dickens. Charles Dickens. Eu estava indo para casa dele, desci na estação certa. Parece que eu ia visitar ele, né? Estava indo para casa do Charles Dickens. Aí eu estava no metrô. Aí eu perguntei, com licença, você pode me ajudar? Eu estou querendo ir na casa do Charles Dickens, mas eu não sei bem em qual direção eu vou. O funcionário do metrô saiu do metrô, andou 2 quadras comigo e me apontou a direção de onde era a casa do Charles Dickens. Uau. Eu nunca me senti tão assim, uau, eu sou estrangeiro, ele parou o trabalho dele para me apontar. Ou ele gosta muito de Charles Dickens, ou ele é muito gentil. Mesmo no Japão, isso não é muito normal, assim. Mas é legal. Muito legal. Eu achei o máximo. Ele parou tudo para me ajudar. Que bom. E o que você achou do Berlim desta vez? Você conheceu muita gente legal? Sempre. Eu sou apaixonado com a Gathering. Acho que é o meu evento favorito todo ano. Embora eu goste muito da Conference, é legal, mas eu acho que a Gathering, quando a gente tem muito tempo juntos, a gente sempre sai com o Facebook maior. É mais isso é verdade. É mais boêmio, né, o Gathering. Não sei se é porque Berlim é uma cidade muito boêmia. Eu adoro, não sei, eu sou viciado. Eu falo que é o meu momento onde eu vou encontrar com todos os meus amigos. Eu acho que eu tenho mais amigos no Facebook por causa da Gathering do que amigos no Brasil que eu encontro realmente. Então, pelo menos uma vez por ano eu vou encontrar com todos vocês. No Brasil tem muitos que eu não vou encontrar. Mas na Gathering, uma vez por ano eu encontro com todo mundo. Eu acho que para todo mundo é assim, por isso que todo mundo vai para lá, né? Porque mesmo morando aqui em Londres, bom, não é o centro de Europa, né? Mas tem muita gente que passa por aqui. Do mesmo jeito, não, é complicado, assim, ver. Eu tenho vários, assim, amigos que moram em Holanda ou em Alemanha. Eu não vejo eles quase nunca. Muito, assim, o Gathering é muito bom para isso. E eu acho a localização perfeita. Até acho que a gente pensou em modificar no passado, teve uma votação que ia ser na Cracóvia? Não, como chamava lá? Croácia. Sei. Teve uma votação que seria na Croácia ou se permanecia em Berlim.
Eu preferia que fosse em Berlim, ainda bem que continuou sendo em Berlim, porque na Croácia não é tão fácil de chegar. Eu, por exemplo, não iria se fosse na Croácia, Sei. porque tem um voo só. Eu acho que Berlim é bem central, é fácil de chegar para todo mundo. E melhor que tá em verão também, porque se tivesse É, se é. fosse em inverno, seria outra coisa. Mas sabe que me disseram que umas semanas antes tinha nevado em Berlim? Sei, sei. Acho que a gente teve muita sorte. Eu falo que eu cheguei, eu cheguei em Berlim e levei o sol do Brasil. Mas Porque todo, logo que eu não, mas cheguei. todo ano é bom, assim, todo ano tem bom tempo, assim. É, Até essa vez que eu fui, o gathering só aconteceu 3 vezes, né? Mas três eu vezes, fui é. toda vez Foi- foi É, muito bom o tempo, assim. É é, difícil eu acreditar que também. faz frio no Berlim, mas eu sei que faz. Bastante. Na segunda vez, no primeiro dia, eu senti muito frio. Porque estava A no segunda Brasil. vez, é o ano passado, quer dizer? Ano passado, tava muito quente no Brasil. Eu nem tava pensando em roupa de frio, não levei nada. Então, eu lembro que eu saí correndo, fui para Hauptbahnhof, eu entrei na primeira loja que eu vi e comprei uma roupa caríssima, Ah. porque eu tava morrendo de frio. 2 dias depois, o frio passou. Vendo do Brasil, o corpo também precisa um pouco de Tava tempo para acostumar, né? Mas, quente. É, levou um tempinho. Hoje o dia tá meio feio. É meio-dia aqui no Brasil e choveu bastante. Então, o tempo tá parecendo Londres. Tá um tempo escuro. bem-vindo. Sabe que eu tive uma, sabe que eu tive uma experiência muito interessante essa vez que faz muitos anos agora que eu estou querendo aprender alemão. Ah, Mas eu nunca aprendi porque não tinha aquela necessidade, assim, sabe? Porque eu não moro na Alemanha, não vou muito. Mas porque nos últimos anos eu estou indo todo ano para o Berlim, eu queria pelo menos aprender, estudar um pouco de alemão, né? Dessa vez ah, antes de ir. Então eu passei uns 3, 4 semanas aprendendo alemão. Um pouco assim, sabe? Todo dia uma horinha. E foi muito interessante essa experiência, assim, de aprender uma língua europeia, aham. um tempo curto, assim, mas de poder imediatamente usar na Alemanha, Na Alemanha. Ah, imediatamente depois. eu E adoro os alemães por isso. Eles não trocam para o inglês a não ser que você peça. Eles podem ver sua dificuldade tentando falar alemão, mas a não ser que você pergunte. Você fala inglês, aí eles trocam. Caso contrário, eles vão deixar na e são verdade, muito simpáticos. são muito simpáticos, sim, isso é mesmo. Na verdade, eu falei mais assim, porque eu não tinha muita confiança falando, porque eu estava no início mesmo. Mas a coisa legal é que no Gathering tinha muita gente que fala um pouco de alemão. Sim, Tem muita gente que fala bem assim também, mas também sim, tem tem, gente tem. que sabe falar um pouco. Aí tava muito para brincar assim com a galera, né? Tô tentando falar uma palavra assim, uma palavra aqui, uma palavra aí. E só para tentar falar assim, sem nenhuma pressão. Aham. É uma coisa muito linda, assim. Sabe que quando, não sei a última língua que você tentou, quer dizer, começou a aprender, mas se lembra aquele momento, tipo, depois de 3 semanas, assim, você tá novinho ainda. Aham, Mas você já já aprendeu um começa. pouco, mas Já dá pra falar um tanto de coisa. pode falar um pouco, mas assim, não, se não tá, se não vai dizer ainda que você fala aquela língua. Sabe, depois, uns meses depois, quando já está acostumado a falar, bom, eu falo alemão. Já tem um pouco Aham, mais pressão, sabe? Porque as pessoas aham. sabem que se fala e querem falar com você. Mas esse período, assim, no início, é Hum? muito bom, porque dá pra curtir, É, assim, é o curtir, de um né? jeito Nossa, puro, eu assim, tô, eu sabe? tô entendendo. É. Uma pergunta: você já perdeu alguma língua? Italiano. Perdeu. Entendeu? Ah. Quer dizer, Eu perdi o alemão. Eu falava alemão quando eu tinha. Foi uma das minhas primeiras línguas estrangeiras. Eu falava alemão a um nível muito bom. Eu tenho registros de livros que eu estava traduzindo do português para o alemão, que eu falo, não acredito que eu fiz isso. Hoje, quando eu vejo televisão alemã, eu entendo mais de 80%, mas eu não me sinto capaz de deixa eu falar como falar. eu falava. Ah, então não perdeu, então.
Porque esse conceito... O falar tá aqui em algum lugar. Eu tenho que soltá-lo. O negócio é assim, né? Porque eu sei que o italiano, por exemplo, uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, eu falava bem o italiano, mas eu nunca mais usei porque minha atenção foi para outras línguas e também não tinha... Estava morando no Japão e lugares assim, não dava muito para praticar. Então eu nunca mais falei, mas eu sei que está aqui ainda. Então, Sim. assim, é uma pergunta interessante, porque perder, assim, eu acho que uma língua, quando você já fala um pouco, eu acho que nunca perde, assim. Eu ainda tô com uma A dificuldade facilidade de trazê-la de volta. Ah, então, isso eu não sei, porque eu não tentei. Mas na minha cabeça eu tenho a impressão que o dia que eu quiser, assim, ter o meu italiano de volta, vai ser questão de umas semanas de revisão já. É porque você fala bem o português e o espanhol, o francês. A única língua mais próxima do alemão que eu falo é o holandês. E eu senti que dessa vez eu misturei algumas coisas do holandês com o alemão. E você já tentou recuperar o alemão, assim? Todo ano. Sério? A cada ida a Berlim, meu alemão melhora um pouquinho mais. Eu espero que ele chegue no C1, que é o que eu consigo entender às vezes. Os anúncios, que a estação está quebrada, que o trem parou, eu entendo tudo. Mas na hora de falar, essa ordem fraseológica que você coloca para trás, para frente, eu fico meio perdido. Eu entendo, mas fala. Eu acho que eu me cobro muito com o alemão. Eu acho que o meu problema é que eu me cobro, que eu devia saber. Fui uma das primeiras línguas que me apaixonei. Mas assim, não é aquela coisa de falar, tem que praticar, assim, não é que não é uma coisa que vem assim eu sempre vejo uma diferença entre a capacidade de entender e a capacidade de falar. São coisas diferentes. São. Muito diferentes, assim. Falar é questão de... Tipo, aquela não sei, em inglês se fala muscle memory. Não sei... Memória muscular. Tipo, assim, a boca está acostumada a falar, produzir aqueles sons na língua. Aí é mais fácil, assim. Mas sabe que antes de falar com você, eu tava uns minutos, eu falei assim, eu sozinho em português, só para assim, tentar lembrar um pouco. Eu sempre faço isso. Mas sabe, eu tinha que, a propósito, abrir a boca muito mais do que eu estou acostumado. Sim, porque o português do Brasil, a boca é aberta. Mas é questão de músculo, né? Se passar 5 anos sem fazer isso, falando o espanhol, por exemplo, que é muito assim, ou o inglês, que é mais ou menos igual. Depois você tem que, assim, é uma mudança grande. Vem daqui, mas vem daqui dos músculos também. É muscular também, é muscular, é um treino muscular. Mas algumas línguas a gente consegue transformar uma na outra. Por exemplo, o meu francês veio do meu italiano. Ah, claro. Ele veio. Toda vez, se eu cometer algum erro em francês, foi porque veio do italiano. O meu italiano é muito melhor que o meu francês. Catalão e o espanhol. Se eu cometer algum erro em catalão, é por causa do espanhol. Então, eu acho que o alemão e o holandês tá meio nesse processo. Como não tem nenhum dos dois ainda, não sei, o alemão está em algum lugar e o holandês não está em lugar nenhum ainda. Eu acho que eles ainda estão tentando se conversar. Já até comprei esses dias, na Alemanha mesmo, eu comprei alguns materiais em holandês, em alemão, para aprender holandês. Para que eu pudesse ver as duas funcionando juntas. Sei, aquele laddering se chama, né? Você já ouviu falar isso? Laddering? Não. Ladder, sabe o que é? Aquela coisa que sobe, que você usa para subir. Escada. Escada, isso. Escada. Então, como se diria em português? Escadarimento. Esse ladder, em português, a gente usa como escada, mas a gente não traduz. A gente sabe que é escada de apoio, aquelas móveis. Sei. Eu só vou saber pelo contexto. Se eu for na casa do seu vizinho
e falar: você tem uma escada para me emprestar? Imediatamente ele vai saber que é essa escada, ladder, Sei. não a stairs, porque ninguém empresta a escada. Não, Embora a palavra seja a mesma. aqui também não. Mas vocês usam palavras diferentes. A gente usa a mesma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, o catalão. Como você faz? Catalão ou catalã? Em português, catalão. Catalão. Não, Vo- é nasal, igual. Catalão. Qual foi a razão? Eu amo catalão. Bom, Eu acho. Primeiro, uma razão a minha boa. família. Eu amo. Pra começar, é a minha língua favorita, é o catalão. Adoro. E você, A você minha aprendeu, família. desculpa te interromper, você aprendeu assim, sabendo que ia ter a oportunidade para falar na sua vida, assim, ou Sim, foi só sim. uma experimentação de amor, Não, eu assim? queria falar. A minha família, parte da família do meu pai, é da Catalunha. Então, na verdade, eu me considero bilíngue, mas espanhol e português. Porque eu falava em espanhol com meus avós. Só que a gente não usava catalão. Então não tinha catalão nessa conversa. Mas eu sempre soube das origens nossas sendo catalãs. Então eu sempre quis saber mais sobre essa língua. Quando eu comecei a estudar línguas, eu comecei a ouvir o catalão. E fiquei absolutamente apaixonado. Eu falei, eu quero aprender essa língua. Embora não seja a minha língua mais. A minha melhor língua, é a língua que eu mais gosto. Eu leio muito livro em catalão, sempre que eu posso, eu vejo televisão em catalã. Queria falar mais. Estou até fazendo o meu método de catalão, e como professor, a gente escreve juntos, a gente só fala em catalão com ele. Eu adoro. E quando eu fui. Eu sabia que eu iria para a Catalunha. Não uma, mas várias Já vezes. foi? Então, fui, claro. E a Catalunha, se você falar espanhol, eles vão conversar com eles em espanhol. Mas se você falar com eles em catalão, eles vão abrir um sorriso e ficar muito felizes em ver que você está aprendendo a língua que eles têm tanto orgulho. Sei, sei, sei. Eu te pergunto porque assim, eu penso, ultimamente eu estou pensando muito essa questão de se vale a pena realmente começar a aprender uma língua quando sabe que provavelmente não vai ter quando usar. E pra O mim, catalão você vai usar. você Se vai usar você... porque tem a conexão. Não, você também. Se você for para a Catalunha, você pode esquecer que sabe espanhol. Todo mundo da É, Catalunha fala catalão. se eu for, mas eu não vou muito pra lá, sabe? Mesmo o alemão, Comece assim, aí. aquela, não, é pra Catalunha e pro Japão, pra Brasil, sabe? Aonde para aquele caminho? Porque assim, mesmo, porque eu tô eu tô assim usando o meu tempo agora para estudar o cantonês, que é uma língua que é muito difícil e tá Imagino. atuando muito tempo, que nem o japonês, mesma coisa. E para mim assim, tá sendo realmente uma vida de trabalho assim aprender. Eu Eu sei. acho que Eu falo que o meu chinês vai ser a long term goal é o mandarim. Então eu nem falo de mandarim. Você fala? Não. É um trabalho para a vida. sei. Mas O assim, meu mandarim é para a vida. é, mas assim, no meu caso, eu quero falar bem o cantonês. É uma coisa que eu resolvi aprender assim, bem. Tá. Então, quando eu pensar, por exemplo, no alemão, aquela decisão de aprender um pouco de alemão não foi fácil, assim, porque eu sei que, assim, na minha vida aqui, não, minha vida não tem nada a ver com a Alemanha. Mesmo que a Alemanha tá do lado, né, da Inglaterra, Sim. e tem muitos alemães aqui, não tá central, assim, na minha vida. Então, eu é um problema quando alguém gosta de aprender línguas. Já Você não tem tem, que não, achar uma conexão. eu não tenho, por exemplo, se falou antes da sua situação de poder usar as línguas no trabalho Você não tem seu, essa, essa que sorte. é ótimo. E no meu caso, eu preciso sempre procurar aquelas oportunidades. E É. quando eu pensar assim de aprender alemão, por exemplo, que foi o que aconteceu no mês passado, eu fico com medo, sabe? Porque eu sei que quando começar a aprender uma língua que eu gosto, tipo o alemão, eu vou querer continuar, eu quero continuar. Realmente, Aham. sabe que eu parei de estudar alemão porque eu sei que vai
como é que se fala distract? Distrair? Vai me distrair. Vai me distrair do projeto que eu realmente quero fazer, o cantonês. Então eu gosto de perguntar para as pessoas assim, se tomar a decisão de aprender uma língua tipo catalão. Agora eu sei que tem a ver com a sua vida, então tem muito sentido. Mas deve ter outras línguas que eu vi aquelas fotos de você em Facebook com não sei o que, língua nova esta semana. Você estuda bastante, você estuda muita coisa. E... Eu costumo estudar línguas ao mesmo tempo. Nesse momento, romeno, mais seriamente romeno e búlgaro, e um pouquinho de hebraico. E o que acontece na sua cabeça assim quando começar a estudar o búlgaro, por exemplo? Não acontece. Ontem mesmo eu estava estudando o búlgaro. O búlgaro, na verdade, a história do búlgaro é engraçada, porque eu me sinto frustrado com línguas eslavas. Eu falo que eu amo as línguas eslavas, mas elas me odeiam. Então você está se distraindo, é isso? Não, ao contrário. Eu amo as línguas eslavas, mas elas me odeiam. Eu comecei com o russo. Meu russo chegou a um nível razoável, só que por ter muita declinação, eu nunca me sentia satisfeito. Desisti do russo. Me apaixonei pela Polônia, o povo polonês é uma graça, mas também o polonês parecia que não gostava de minha língua. Aí eu descobri que tinha o búlgaro, que era uma língua que parecia com o polonês, que parecia com o russo, que tinha alguma coisa de latim, que tinha alguma coisa de inglês e não tinha declinação. Eu falei, essa língua vai. Então a minha meta é falar uma língua eslava. Então vou começar com essa. Mas o que eu fiz ontem, ao estudar o búlgaro, com um livro em alemão, inclusive, que eu comprei na Alemanha, eu comecei a perceber e tomar emprestado do que eu já sabia. E colocar do lado, isso veio do russo, isso veio do polonês, isso veio do italiano. Então, eu tô construindo o búlgaro baseado nas outras. E quando que você vai falar mesmo? Assim, quando vai falar? Ainda não sei. Eu ainda não sei. O que é? É uma curiosidade? Eu sinto que chegou a hora. Quando a gente começa a falar. Eu acho que ela sai sozinha. O romeno, pela similaridade com o português, com o italiano, já sai mais facilmente. Eu preciso me conectar um pouquinho, eu sempre acho o máximo esses poliglotas que gravam esses vídeos falando, mudando uma língua para outra, eu não consigo. Eu preciso de um tempinho para me sintonizar na língua, aí eu mudo. Interessante, então, né? Todas essas decisões e esses problemas, essas oportunidades, essas paixões. É uma vida boa, né? A vida das línguas estrangeiras, assim. Eu adoro, Eu sinto feliz que minha vida é assim, com aquela decoração de cultura, de pessoas, assim. Assim. Bom, tipo agora, né? Falar com você em português, você no Brasil, eu em Londres, é o maior prazer, realmente. A gente pode trocar ideias, estando geograficamente em locais diferentes, usando, no caso, uma língua em comum, que é a minha língua, mas não é a sua. Mesmo dessa vez, eu te pedi falar em português, mas na próxima pode ser catalão. Pode ser catalão. Eu vou ter que aprender primeiro, mas... Se você falar espanhol, passar para o catalão vai ser uma transferência. O que eu gosto de fazer, quando estou aprendendo línguas que se parecem, eu uso acho que todo mundo, não sei se o nome é meu, se alguém já chamou, eu uso 3 colunas de palavras iguais, diferentes e parecidas. Então, com catalão eu fiz muito isso. Eu tinha que pegar uma língua, então eu peguei com o espanhol, o que era idêntico com o espanhol, o que tinha com o espanhol e o que era completamente diferente do espanhol. Aí eu me focava mais nas que eram parecidas, que são mais difíceis, e nas que eram muito diferentes, era bem provável de eu lembrar. Por exemplo, cachorro em catalão é gos. Não dá para associar com nada. Então, você tem, se
se tem uma forma de pensar realmente intelectual, né? Se não é uma, tipo... Porque eu conheço gente que é só, assim, desde o primeiro dia, é só falar, conversar. Ah, não, É assim, não é assim, eu né? queria ser assim. Eu não sou assim Eu também, acho não. que eu preciso de dar uma raciocinada na coisa, eu preciso de achar uma lógica. Sei. Jimmy, a linha tá ficando meio ruim, não sei se tem a ver com o tempo ali, ou não sei o Não quê. sei, começou uma chuvinha aqui, pode ser. Pode ser. Mas bom, foi muito bom falar com você. Vamos fazer mais. Próxima vez vamos fazer em outra língua. E é Claro! isso aí. Nós temos só 5 horas de diferenças. Suas quintas-feiras estão livres, minhas quintas-feiras também estão livres. É Então, só me chamar, estou sempre aqui, é um prazer. então Fala. quinta é o dia de poliglotismo. É isso? Essa é Eu uma palavra. trabalho uma parte da quinta. Daqui a pouquinho, agora aqui no Brasil são 20 para uma. Daqui a 2 horas eu falo italiano. E daqui a 3 horas eu falo inglês. E hoje eu tenho espanhol ainda. Então hoje eu falo 3 línguas. Eu tenho uma aula de cantonês hoje à noite, então para mim também vai ser 3. Ok, Aí, é sempre bom. bom. É sempre bom. Legal, Jimmy. Valeu. Ok? Abraços, Oli. Espero falar com você antes de te ver de novo na Em, próxima em Gathering. Berlim, né? Tá bom. Tá legal. Até Então, mais. tchau, tchau. Abraços. Abraço.